Antes de entrar no versículo-chave que Deus me deu, essa manhã, o Senhor me deu algo que, no livro de Jeremias, no capítulo 24, no versículo 7, diz assim: Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de compreender que eu sou Yahvé, o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles voltarão para mim de todo o coração. E também no livro de Ezequiel, no capítulo 11, no versículo 19 e o 20: Dar-lhe-eis um só coração, um espírito novo dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei o coração de carne. Amém. Para que onde andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e executem, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Amém. Amém. Se coloque sobre o seu banco, pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, amados, quem não tem problema aqui nesta manhã? Erga sua mão. Quem nunca passou por nenhuma dificuldade? Quem nunca passou por uma adversidade? Difícil, né? Para nós vencermos a adversidade, nós precisamos aquebrantar o nosso coração. E o Espírito de Deus, o Senhor diz pela sua palavra: eu vou tirar de você o coração de pedra e vou colocar em você o meu Espírito. Tirarei esse coração de pedra e te darei um coração de carne. Mas por que um coração de pedra? Porque o coração de pedra, ele nos impede de nos chegar a Deus. Deus, ele não vai agir na minha vida, não vai agir na sua vida, se nós não formos transformados. Então nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, me dá um coração de carne, coloca o teu Espírito em mim, para que eu entenda o que o Senhor tem para mim, para que eu entenda o que o Senhor quer fazer comigo. E esta manhã, irmãos, que seja repreendido todo o coração de pedra, e que venha sobre nós esse Espírito do Senhor, que Ele está aqui, e que o nosso coração seja transformado com um coração de carne, um coração sensível, um coração que Ele se abre naturalmente através do Espírito, para que nós consigamos entender o que o Espírito de Deus quer agir nas nossas vidas, quer fazer conosco. Eu presenciei algumas vezes casos de pessoas que estão no seu leito de morte, e a pessoa está lá, está sofrendo, está querendo partir, mas algo nessa terra não deixa a pessoa partir. E eu presenciei um caso de um rapaz que trabalhou com nós na rodoviária. Ele já estava mais de 40 dias internado e o caso dele só piorava. E eu cheguei para a esposa dele e falei assim: você precisa deixar ele partir. Você precisa abrir o seu coração e entregar ele para o Senhor Jesus. E até aquele momento a pessoa não deixava, não entregava a pessoa ao Senhor Jesus. E a partir daquele momento ela falou: então tá bom. E eu falei para ela, se você deixar ele partir, ou Deus vai curar ou Deus vai levar, porque já falaram isso para mim. Em meio à enfermidade da Kathleen, quando ela nasceu, ela ficou 15 dias internado, e naquele leito, e eu via pessoas morrerem lá, crianças morrerem, e eu presenciava uma coisa e presenciava outra, e eu queria a Kathleen para mim, e ela queria o esposo dela para ela. Mas, irmãos, quando nós queremos algo para nós
nós impedimos Deus de agir na nossa vida, porque nós não temos nada. Nós temos no Senhor Jesus. É Ele que habita em nós, é Ele que vai agir em nós, e nós precisamos agir através do Espírito de Deus. Quando eu entreguei a Deus, que falaram para mim, entrega a Kathleen ao Senhor, e Deus vai curar ou Deus vai levar. Irmãos, aquela decisão foi muito difícil, porque eu queria ela para mim, porque Deus tinha me dado. Mas quando Deus dá algo para a gente, não é para você tomar posse, é para você cuidar, zelar e devolver ao Senhor. E a partir daquele momento que eu fiz aquela decisão, eu chorava e orava diante do Senhor e falava: Senhor, ela é tua. E assim como eu passei por essa experiência, eu falei para aquela mulher, eu falei: o seu esposo não é seu, ele pertence ao Senhor. Então você vai lá, você vai visitar ele e você vai entregá-los na mão do Senhor Jesus. E ela fez isso, irmãos. E não demorou muitos dias e ele faleceu. Irmãos, para nós sermos usados nas mãos de Deus, nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor. Nós precisamos renunciar a nós mesmos e deixar que a presença de Deus venha sobre nós. Nós precisamos deixar pai, deixar mãe, deixar filho, por amor ao Senhor Jesus. E no início desse momento da palavra do Senhor, eu perguntei para vocês têm algum problema? Ninguém tem, né? Não, eu perguntei, ninguém tem, né? Problema, ninguém passou por problema. E todos nós passamos por algo que quer nos amedrontar, que quer nos afastar do caminho do Senhor, que quer nos colocar caído no chão, que quer nos colocar abatido. Mas quando olhamos as dificuldades, nós esquecemos que nós temos um Deus. E Deus me chamou muita atenção ao propósito que nós estamos lendo, ao propósito daquela leitura bíblica. Deus me chamou muita atenção no livro de Juízes, no capítulo 15, que aquele povo os pais de Sansão, eles eram amedrontados pelos filisteus. Os filisteus faziam deles o que bem entendia. E isso era vergonhoso, irmão José, para o povo de Deus, para aqueles que serviam a Deus. E eles massacravam as pessoas que serviam a Deus naquele local, naquela cidade. E de repente um anjo aparece, a mãe de Sansão, ela não podia ter filho, e eles oravam para ter um filho. Só que não apareceu, o anjo não apareceu para os dois, apareceu para a mulher e falou que ela ia ter um filho. E ela chegou para o esposo e falou: um anjo apareceu para mim e me disse que eu vou ter um filho. E ele chegou para ela e falou: mas eu quero ver quem que é essa pessoa. Aí depois o anjo apareceu de novo naquela cidade, apareceu para ela novamente. E ela falou assim: você espera aí que eu vou lá chamar o meu marido, porque ele quer te ver. E ele foi, né? Ela chamou o esposo foi, e chegando lá eles receberam a promessa do Senhor. Eles receberam a promessa do Senhor que Deus ia livrar através do filho gerado daquela mulher. Ele seria nazireu de Deus, seria uma pessoa separada, cuja cabeça não passa navalha, mas ele ia livrar a nação dele. Deus ia dar o espírito dele para livramento daquele povo. E ali no capítulo 15, no versículo 9 até o versículo 14, diz assim: então os filisteus subiram e acompanharam-se contra Judá e estenderam-se por lei. Perguntaram-lhes os homens de Judá: por que subiste contra nós? Responderam: subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que
pois nos fizeste isso? Ele respondeu: assim como me fizeram a mim, eu lhes fiz a ele. Descemos, replicaram eles, para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Sansão lhes disse: jurai-me que vós mesmo não me acometereis. Eles lhe disseram: não, mas somente te amarraremos e te entregaremos nas suas mãos. Porém, de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir a rocha. Chegando ele à lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinham nos braços se tornaram como os fios de linhos queimados, e as suas amarraduras se desfizeram nas suas mãos. O que me chamou a atenção, irmãos, foi que o Espírito do Senhor se apossou poderosamente de Sansão. E eu digo aos irmãos, o Espírito do Senhor, Ele quer se apossar poderosamente da sua vida. Amém, Jesus. As cordas eram novas. Homem nenhum podia fazer aquilo, irmã. Pessoa nenhuma podia destruir aquelas cordas. Mas através do Espírito de Deus, quando se apossou de Sansão, não parecia nada. Para aqueles que eram a oposição, eles estavam vendo o natural. Mas para Sansão e a Deus, que deu aquela nação a Sansão para livrar das mãos dos filisteus, aquelas cordas se tornaram em pó. Irmãos, o Espírito de Deus, Ele age no nosso meio. E nós temos que deixar o Espírito de Deus agir nas suas ações, que Ele quer agir na nossa vida, que Ele quer fazer na minha vida e na sua vida. O Espírito de Deus, irmãos, tem hora que corrige a gente, que dói, irmão. E se nós tivermos um coração de pedra, nós não deixamos o Espírito de Deus agir em nós. Mas se o Espírito de Deus está em nós, o nosso coração é transformado num coração de carne, e nós recebemos a correção do Espírito Santo. O Espírito Santo, no Antigo Testamento, ele agia, não era em todo mundo, era em reis, era em sacerdotes, poucas pessoas, assim como Sansão. O Espírito de Deus, ele estava nas mãos, na vida de Saul, mas por um momento, por falta de desobediência, o Senhor Deus, ele retirou aquele espírito e colocou um espírito atormentador na vida de Saul. Irmãos, que nós não venhamos rejeitar as ações do Espírito de Deus, que nós venhamos a receber de Deus o que Deus tem para nós. Quando nós amolecemos o nosso coração, os nossos ouvidos se abrem à voz do Senhor Jesus, a voz do que Ele quer impulsionar a mim, impulsionar você para sair esse mundo afora, para ministrar a palavra do Senhor. Às vezes, irmãos, nós agimos com fraqueza, não acreditando de colocar as mãos sobre enfermos e eles serem curados. Mas se a palavra de Deus diz, isso vai se cumprir na minha vida e na sua vida. E uma prova de que o Espírito de Deus saiu do rei Saul, está lá em 1 Samuel, não precisa abrir, no capítulo 16, no versículo 14, diz assim: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Teve profetas também que foi grandemente usado pelo Espírito do Senhor na terra. O profeta Elias,
Ele fez grandes coisas através da mão do Senhor, através do Espírito do Senhor. 1 Reis, no capítulo 19, no versículo 10, ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para tirar. Irmãos, Elias achava que ele estava sozinho. Até o irmão Daniel falou ontem. Eu falei, meu Deus, só falta o irmão Daniel falar tudo que Deus me deu, né? Ele falou grande parte, grandes coisas, mas isso é a concordância do Espírito de Deus. Irmãos, às vezes nós achamos que estamos sozinhos na caminhada, mas nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos para enfrentar os obstáculos. Às vezes nós não conseguimos ver aquela graça poderosa, aquele poder maravilhoso do Espírito Santo de Deus agindo na minha vida, agindo na sua vida, irmãos. E às vezes nós deixamos os filisteus nos afrontar. Às vezes nós deixamos os filisteus fazermos passar vergonha, porque nós não acreditamos no que Deus quer fazer com você, irmão Fábio. Irmãos, quando realmente acreditarmos que Deus quer fazer algo comigo, com você, esta é a hora de realizar a obra do Senhor. Esta é a hora de realizar a vontade do Senhor. Quando nós aprendermos a olhar para o Senhor Jesus, e como eu disse, deixar casa, deixar marido, deixar filhos, irmãos, isso dói, por amor do Senhor. Mas a promessa do Senhor, ela é maravilhosa. Aqueles que renunciam marido, aqueles que renunciam filhos, por amor ao Senhor Jesus, o galardão dele não está aqui na terra, o galardão dele está eternamente nos céus. Aleluia. Irmãos, eu falo para vocês porque eu tenho experiência própria de renunciar à minha casa. Quando eu decidi renunciar, irmãos, eu queria demais. Eu queria demais. O meu esposo aqui junto comigo, fazendo a obra junto comigo. Mas eu não posso me apegar ao meu esposo, eu não posso me apegar a bens, eu não posso me apegar a nada para fazer a obra do Senhor. Nós temos duas escolhas: ou você se apega às coisas desse mundo e serve o mundo, ou você se apega às coisas de Deus e serve a Deus. O Espírito de Deus, ele quer transformar a sua vida. O Espírito de Deus, ele quer transformar as suas vestes, ele quer transformar tudo que você tem. Só que nós precisamos abrir o nosso coração. Glória a Deus. Nós precisamos lançar fora, irmãos, o coração de pedra. Nós precisamos, irmãos, deixar Deus fazer o que Ele tem que fazer na nossa casa. Nós precisamos dar brechas para o Espírito de Deus calar a nossa boca quando estamos em desavença no nosso lar. O Espírito de Deus, Ele luta, irmãos. Ele luta por mim, Ele luta por você. E os olhos do Senhor, eles estão estendidos sobre toda a carne, e Ele está vendo o sofrimento de todas as pessoas. Mas Ele quer agir através do Espírito de Deus e quer te colocar de pé, Ele quer te levantar. E ontem, irmãos, essa semana para mim não foi uma semana muito boa, mas quando nos posicionamos aqui na frente para cantar, aleluia, Deus, diante do altar de Deus, quando você canta com todo o seu coração, você está com seus olhos fechados e você se direciona o seu louvor a Deus e você começa a prestar atenção na letra daquele hino. E aquele momento eu comecei a sentir maravilhosamente o Espírito de Deus, quando falava assim: Tu és a minha luz, Tu és a minha salvação, e a Ti, Senhor, eu me renderei. E aquele hino para mim, irmãos, começou a me quebrar por dentro.
Porque eu estava falando, Senhor, que eu diminuo e que o Senhor cresça. E Ele diz assim, o hino diz: só em Ti confiarei e eu nada temerei. E quando começamos a cantar aquilo, começamos a cantar e eu, Senhor, eu te quero, Senhor, eu te quero, Senhor, tira essa ruindade de dentro de mim, tira essa opressão de dentro de mim, irmãos. E eu te digo, aquela opressão, Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. aquela angústia, aquela amargura, aquela coisa ruim saiu, irmãos. E a partir daquele momento, os meus olhos foram abertos. A partir daquele momento, os outros hinos que foram cantados, aquele outro hino que foi cantado, os anjos, o que é que os anjos veem? Aleluia, Deus. E eu tenho orado, irmãos. A Bíblia fala que nós temos que desejar as coisas de cima. Aleluia, Deus. E eu falo para Deus na minha oração, eu falo, Senhor, o que tem aí em cima? Que nós temos que desejar as coisas daí de cima. Eu falo, Senhor, eu quero as coisas daí de cima, mas eu ainda não conheço. Mas eu sei que as coisas daí de cima é melhor do que as coisas que estão aqui embaixo. Irmãos, quando o Espírito de Deus, Ele age na sua vida, você sente paz no seu coração. Você sente aquele fervor, você sente aquela alegria, irmão Aristides, no Espírito, porque é o Espírito de Deus se comunicando com o seu Espírito, e você esquece das angústias, porque você recebe a paz que você tem. Aleluia, Deus. No Velho Testamento, teve uma promessa para esse Espírito, ele habitar em toda a carne. Não era somente em alguns, mas era em toda a carne. No livro de Joel 2:28 diz: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. É promessa do Espírito. Aleluia, Deus. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos, irmã Sirlene. Aleluia, Jesus Cristo. Pode falar, irmão. Foi o Espírito de Deus. O que o Espírito de Deus faz a necessidade que nós temos no dia após o Senhor. No madrugada, eu orava a Deus, ele não havia alguém chegou e disse assim, eu não via falar, o arrebatamento da igreja está chegando. O arrebatamento para mim está aí na história, eu posso falar para mim assim. Se o Senhor chegar pela grande, disse para mim assim, olha, o povo de Deus é o dia mais lindo que vai acontecer, viu? Vai ser o dia mais feliz. Mas para criticar aqui, eu vou te mostrar só uma tristeza que você me mostrou as áreas, tudo sem murcho, sem trabalho de Deus, foi a coisa mais triste que olhar, viu? Aí eu falei, por que essas áreas estão assim? Eu falei, porque o Senhor, seu Espírito aqui na terra, e agora não tem mais aqui. Ai, Senhor, vem, mano, como é que vai ficar? Meu Deus, Senhor, que bom, eu não tenho uma coisa de eu disse, ele mostrou. Vamos cuidar para revelar o Espírito de Deus na nossa vida. Ansiedade de sofrer, ansiedade. Deixa você, irmão. Irmãos, Deus está dando um alerta para a sua igreja. Ele está falando com a sua igreja. E os vossos jovens terão sonhos, e os vossos velhos terão visões. E o Espírito de Deus, ele está sobre toda a terra. Irmão, o propósito do Senhor, ele está se cumprindo. E ele se cumpriu ali na vida de Cornélio e na vida de Pedro. Irmão João, eu vejo
Como que o Espírito de Deus, ele tem a ligação com uma pessoa e a ligação com a outra pessoa. Cornélio não pertencia ao rebanho de Pedro. E Pedro foi uma pessoa que viu o Senhor, que andou com o Senhor e não imaginava que Deus usaria outras pessoas. E a vida piedosa daquele homem, no livro de Atos, no capítulo 10, no versículo 1 a 4, diz assim: E havia em Cesareia um homem por nome de Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, ao qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Aqui não fala quantas vezes por dia ele orava. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão, olha a palavra de Deus se cumprindo, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? Irmãos, Deus tem pressa de falar comigo, Deus tem pressa de falar com você. Enquanto você não abre o seu coração, Deus não vai falar com você. Deus tem várias maneiras de falar, irmãos. Deus tem maneira de falar diretamente, usando pessoas assim como Cornélio, assim Pedro. Deus tem maneiras de sonhos, Deus tem maneira de visões no qual podemos estar aqui e olhar e Deus falar: olha, revelar o oculto. Essa é a ação do Espírito Santo. E ali em Cornélio, ele teve essa visão. E ele disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido à memória diante de Deus. Irmãos, além do sofrimento do povo que estava enfrentando aquela guerra com os filisteus, a obra que fazemos, as coisas boas que fazemos também sobe ao altar de Deus. Só que Cornélio precisava da revelação, só que Cornélio precisava da verdade. Aquilo não era suficiente. O que Deus fez? Deus, quando Pedro se colocou a orar antes da refeição, Deus também falou com Pedro. Uma maneira que quando a gente lê é muito estranha, é muito, só quem tem, só o Espírito de Deus, quem tem o Espírito de Deus sabe o que Deus quer tratar. E quando Deus chega a Pedro, em Atos 10, no mesmo capítulo, do 9 ao 10, diz assim: No dia seguinte, indo eles no seu caminho, e estando já perto da cidade, quer dizer, os soldados ali, as pessoas que foram de Cornélio até Pedro, já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, e tendo fome quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentidos. Deus revelando a Pedro a necessidade de Cornélio. Deus quer se revelar, irmãos. Deus quer falar para mim e para você a necessidade dessa igreja. A necessidade do anjo da igreja, que às vezes sofre em silêncio, que às vezes sofre por amor à alma de cada um de nós. Nós não podemos ver o que está dentro de cada um, mas o Espírito de Deus, Ele faz você ver. Ontem eu estava descendo para casa e meu marido colocou coisas em cima do carro e de Fiorino, ele falou assim: você vai atrás de Fiorino ou você fala para a Kézia vir te buscar? E eu falei: não, eu vou atrás mesmo, eu vou com você, não vou atrapalhar ela tem as coisas dela para fazer. E quando eu entrei dentro da Fiorino, tinha uma cadeirinha lá e eu sentei na cadeirinha e eu comecei a olhar dentro
né, do furgão ali da Fiorino. E eu falei para ele, poxa, mas você não lavou a Fiorino, tá precisando lavar essa Fiorino. Aí ele falou assim, eu lavei a Fiorino só pro lado de fora, mas está precisando mesmo lavar pro lado de dentro. E Deus falou comigo através daquela simplicidade, através daquela sujeira, que nós precisamos lavar o nosso interior. Às vezes andamos por aparência, às vezes andamos e falamos está tudo bem, mas o interior Deus conhece. Aleluia. E aquele que ora, Deus revela. Glória a Deus. Verdade. E aquele que está de contínua oração, aquela pessoa piedosa, aquela pessoa separada das coisas do mundo, ligada com as coisas de Deus, Aleluia. ela vai falar, está na hora Aleluia, Senhor. de lavar por dentro. Aleluia. Glória a Deus. Tá na hora de fazer uma faxina, de fazer uma varredura Aleluia, Senhor Jesus. dentro de mim, dentro de você. Aleluia, Jesus. Em Salmos diz, Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem morará no seu lugar santo? E Deus responde a pergunta: aquele que é limpo de mão e puro de coração, Aleluia, Deus. que não entrega a sua alma à vaidade, é este que vai habitar. Glória a Deus. Aleluia. É este que vai habitar na morada do Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Aquele que é limpo, limpe-se ainda mais. Aleluia. E o que é sujo, suje ainda mais. Lave as suas vestes, se você quer subir. Aleluia, Deus. Limpe o seu interior, se você quiser subir. E nós vamos chegar lá, se nós perseverarmos em unidade, em oração, se nós permanecermos ligados na árvore da erva-fábia. O machado está posto. Irmãos, nós vemos a aparência. E às vezes nos enganamos na aparência, como Saul, como a escolha do rei de Israel. Irmãos, vamos começar a olhar como Deus vê. Começar a dizer ao Senhor Jesus: Senhor, me ensina a eu enxergar como o Senhor enxerga. Me ensina a eu ver como o Senhor vê. Aquele olhar do Senhor Jesus, aquele olhar de compaixão. Porque Ele olhava para aquelas pessoas que estavam enfermas. E Ele falava: o que você quer? E Ele falava: eu quero cura. E eu te pergunto esta manhã: o que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você está fazendo da sua vida? Você quer ser abençoado? Dobra o seu joelho, coloca a sua cara no fogo. Fala: Senhor, eu me arrependo de tudo quanto eu fiz até agora. Mas, Senhor, quebra esse coração de carne e me dá um coração. Quebra esse coração de pedra e me dá um coração de carne. As ovelhas do Senhor, elas ouvem a voz do Senhor. Aleluia. Elas ouvem a voz do seu dono. A hora já chegou, infelizmente, irmãos. Tinha tanta coisa aqui, tanta coisa para falar. E quando a irmã Dalva me chamou para fazer isso, eu me deparei diante daquele versículo lá na frente, e eu estava trabalhando em cima daquilo. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Eu gosto muito de falar sobre a oração, porque a oração na minha vida, ela teve muitos efeitos. Muitas coisas que eu pedi ao Senhor e anotei.
E o Senhor me deu e eu anotei. Então eu não esqueci, não posso esquecer das coisas que Deus fez através da oração. Mas quando eu me deparei diante de Deus e falei, Senhor, eu escolhi esse versículo, mas o que o Senhor quer da tua igreja? Qual a necessidade da tua igreja? O que a tua igreja precisa? E Deus, o Espírito de Deus, Ele me fez lembrar sobre esse versículo de Juízes, no capítulo 15, no versículo 14. Porém o Espírito do Senhor poderosamente se apossou deles. Aleluia, Jesus. Irmãos, eu creio com todo o meu coração que esta é a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. E é de grande responsabilidade, né, pastora Geu? E eu agradeço a esta igreja, agradeço ao anjo da igreja a oportunidade. Irmãos, vamos nos agarrar ao Senhor, vamos servi-lo ao Senhor com todo o coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. Quando você está lutando com toda a sua força, o Espírito de Deus, Ele te ajuda, Ele vem e Ele te ajuda, Ele não te deixa sozinho. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Irmãos, que esse derramar do Espírito, o Espírito de Deus, oração lírico, pôde contemplar o Espírito Santo falando sobre